Então, boa tarde a todos. Quem já estava cá, pedimos desculpa por este acontecimento técnico, acontece, mas já está resolvido. E vamos então começar e vamos ouvir o nosso orador Bruno Monteiro, que tem muito para nos trazer e para nos ensinar hoje. Vai ser muito interessante, pelo menos assim eu acho. Eu também sou suspeita, gosto bastante destes temas. Para além de que, quando ele me explicou o curso que teve a fazer, que eu já vou explicar, não percebi nada do que ele disse, foi todo assim um nível extremo da área da engenharia informática e ele fez-nos o grande favor de preparar este webinar com algumas dicas que nós todos podemos usar para o nível pessoal, quer a nível das organizações com que trabalhamos. Então, este webinar já é o segundo, e tem o tema cibersegurança, dicas de segurança para organizações, só algumas pequenas dicas, mas acho que vão ser bastante úteis. E porquê é que este webinar existe? Foi idealizado para disseminar os conhecimentos adquiridos pelos colaboradores e voluntários, que é o caso do Bruno. O Bruno não é voluntário da Aproximar, mas do Mundo da Carolina, que é parceira neste projeto, mas o Bruno já vai explicar melhor o que é o Mundo da Carolina. E quer estes colaboradores e os voluntários que vão participar nestes webinars tiveram informações internacionais através de uma iniciativa que se chama KA 121, Educação de Adultos, do Erasmus+. Podes ir descendo, Bruno. Pode ser? Ok. Então, vou começar para apresentar a Aproximar. Então, para quem não conhece a Aproximar, somos uma cooperativa de solidariedade social e temos como missão valorizar o capital humano e social das organizações enquanto estratégia para responder de forma sustentável a desafios e oportunidades suscitados pelo meio ambiente. Os nossos três pilares, eu queria salientar, para dizer ao anterior. Exato. Exatamente. Foi o meu, peço desculpa. Estás ótimo. Dos nossos pilares, eu queria salientar três: formar, capacitar e a partilha. Isto porquê? Porque a Aproximar valoriza e promove a formação dos seus colaboradores e dos voluntários também, como já foi falado, como, por exemplo, aqui através do KA 121 e não só. Para além de que formamos diariamente pessoas entre os 18 e os 90 anos através das nossas iniciativas de laboratório de inovação, mas também de formações. Capacitar. Porquê capacitar? Para além das formações formais que nós temos, também capacitamos a nível informal e não formal, ou uma capacitação de uma formação sem a certificação, mas é uma capacitação, é uma formação, e aí reduz dos 18 anos para os 12 anos. Portanto, a nossa faixa etária da população-alvo com que nós trabalhamos vai dos 12 aos 90. E os 90 estou a dizer com alguma certeza, porque eu sei que o nosso formando mais antigo, adulto mais velho, que as pessoas aqui de gerontologia que me corrijam se estou a dizer de forma errada, tem 90 anos. E para além disto, porque capacitar? Porque trabalhamos em conjunto com várias organizações com o objetivo de gerar valor acrescentado nessas organizações. E para além de que esperamos que estejamos a capacitar de alguma forma as pessoas que nos estão a assistir hoje neste webinar. Pelo menos um bocadinho assim temos essa esperança. E porquê partilha? Porque escolhemos falar sobre a partilha, porque é o que nós estamos a fazer aqui hoje. Estamos a partilhar os conhecimentos que o Bruno adquiriu numa formação, não os mantivemos dentro da Aproximar ou dentro do Mundo da Carolina e criamos este webinar para quem quiser assistir, para aprender um pouco mais sobre cibersegurança. Porquê é o nome Conhecimento Sem Fronteiras? Podes descer, agora sim, Bruno. Então, foi através deste projeto, do KA 121, que os nossos colaboradores e voluntários foram ter formações e ainda estamos no processo de enviar colaboradores e voluntários para formações. Então, porquê Conhecimento Sem Fronteiras? Porque é através de formações internacionais, não é? Ou seja, além de fronteiras, além da fronteira de Portugal, e também porque saímos das fronteiras da Aproximar e do Mundo da Carolina. Daí o nome escolhido desta forma.
Devo referir também que a Aproximar é uma organização acreditada pela Agência Nacional do Programa Erasmus+, na área de educação de adultos. Então, antes de começarmos, queria só deixar aqui algumas questões. Este webinar demorará cerca de 45 minutos. Vocês podem colocar todas as vossas questões por chat, ok? Depois o Bruno irá responder no final. Quem fizer no Facebook também pode fazer e depois nós temos uma colega que está atenta e passa as questões para aqui, portanto estejam à vontade para fazer as vossas questões, comentários. Foi-me pedido também que vos pedisse que vão colocando, quer no chat do Facebook, quer aqui, de onde é que estão a assistir, ok? E se quiserem acrescentar também como é que souberam deste webinar, está bem? Quem puder fazer isso, a minha equipa de marketing agradece. Referir também que vamos colocar no chat, quer aqui no Zoom, quer no Facebook, os links para as nossas redes sociais. Pedimos que para quem nos cheque, não nos cheque, nos sigam, estarem sempre informados de várias formações, de várias iniciativas que nós fazemos aqui na Aproximar, está bem? Vai ser gravado este webinar, portanto, quem quiser pode apagar, tirar a imagem, mas é muito mais simpático falar para caras do que para nomes, portanto, agradecemos, está bem? E é isto, agora compete-me explicar um bocadinho quem é o Bruno. O Bruno é o Bruno Monteiro, é um aluno de mestrado em Engenharia Informática numa área que ele tentou-me explicar, mas eu não tenho alguma dificuldade em explicar, ele depois poderá explicar um bocadito melhor. É voluntário do Mundo da Carolina, estuda na Universidade da Beira Interior, e o curso que ele foi tirar através da Capa 121, ele quando me explicou, eu pedi-lhe, pronto, então agora vais simplificar isso bastante para nós podermos divulgar. Claro que o tema dele era muito interessante, mas assim acho que todos nós podemos aprender com o que o Bruno nos vai explicar sobre dicas que nós podemos todos ter, e espero que saímos deste webinar com muito mais empoderados a nível de cibersegurança. Pá, Bruno, passo-te a palavra e obrigada por Obrigado. estás aqui. Antes de começar, só queria também referir o que é a Associação Mundo da Carolina, que é uma associação sem fins lucrativos, que tem como objetivo apoiar e contribuir para o desenvolvimento de crianças e jovens, com foco em proporcionar valorização humana a crianças e jovens através de diferentes vivências, tanto culturais, lúdicas, entre outras. Então, irei começar agora o tópico deste webinar, falar sobre cibersegurança, dicas de segurança para as organizações. É importante referir que a cibersegurança não é um fator que só depende de especialistas e de pessoas conhecedoras da área, mas sim é importante que cada um de nós e cada um dos indivíduos que faça parte de uma organização consiga realizar certas ações que podem impedir que um dado ataque ocorra. Eu, quando falo impedir, eu digo impedir porque o ataque pode ocorrer, mas o nosso objetivo é tentar minimizar o impacto que este possa ter na nossa dada organização ou associação. Desta forma, começo por, primeiramente, definir o que é cibersegurança. Aqui, subentendendo a palavra em dois, a palavra cyber, que refere-se tudo ao mundo digital, ou seja, tudo aquilo que nós interagimos diariamente, desde nossos computadores a ficheiros que temos nos computadores, de forma que interagimos com a internet, etc. E depois temos a parte da segurança, que é aquilo que nós queremos manter seguro, ou seja, refere-se a algo que queremos manter protegidos. Dessa forma, nós aqui podemos fazer uma pequena analogia, pensando na internet como uma cidade bastante, internet e sistemas digitais, como uma cidade bastante movimentada, onde nós temos a nossa casa digital, neste caso, todo o meio digital que está associado, por exemplo, a uma dada organização, no qual temos computadores, documentos e outros dispositivos que estão associados a essa organização. Ou seja, o nosso principal objetivo é manter essa casa digital protegida, ou seja, evitar que esta seja roubada por ladrões, vândalos que queiram estragar a nossa informação, ou mesmo burlões que nos queiram tentar enganar. Ou seja, desta forma nós queremos tentar evitar que isso ocorra. Desta forma, a cibersegurança é a área responsável por proteger a nossa vida digital e trabalho de ameaças e ataques maliciosos, que
que vai envolver uma implementação de medidas e tecnologias que garantam a confiabilidade, ou seja, só irá ter acesso aos dados aquelas pessoas que nós queremos que elas realmente tenham acesso, integridade, ou seja, garantir que os dados não são alterados de forma não autorizada, e depois temos a disponibilidade, que é garantir que estes dados estão sempre disponíveis, sempre que nós queremos. E como eu aqui volto a dar foco, existem muitas implementações na área de cibersegurança que exigem a parte de um especialista, porém existem alguns passos pequenos que podemos adotar que irá estar a ajudar no trabalho do próprio funcionário que está a trabalhar na parte de cibersegurança. E realço aqui 3 aspectos críticos na cibersegurança, nomeadamente a prevenção, ou seja, deve estar em prática um conjunto de medidas e políticas que auxiliem a associação a prevenir que ataques maliciosos ocorram. Desta forma, elas também têm que ser capazes de detectar, ou seja, identificar possíveis ameaças e vulnerabilidades que o nosso sistema possa ter. Isto é um processo que deve ser feito continuamente, de forma a tentar identificar então as vulnerabilidades do nosso sistema e desta forma de tentar perceber como é que estes possam ocorrer e os passos que eu vou precisar para os resolver. Tendo assim depois então a nossa resposta, que é as medidas que nós vamos ter que implementar para mitigar o impacto que um ataque possa ter no nosso sistema. Isto é muito importante, uma vez que, tendo as medidas disponíveis e também os passos que devemos seguir, caso um dado ataque específico ocorra, o processo de mitigação será muito menor caso não tenhamos, em comparação com os casos em que não tínhamos nenhum plano em implementação. Desta forma, irei só abordar aqui alguns tipos de ataques que estão indiretamente relacionados com algumas dicas que irei falar posteriormente. Primeiramente, irei começar pelos ataques de malware, que são ataques que podem infiltrar, estragar ou até interromper sistemas, roubar informação sensível e permitir que os atacantes tenham acesso não autorizado às mesmas. Por exemplo, neste caso aqui temos um caso de um malware que foi encontrado em cerca de 190 aplicações Android. E isto aqui revela-se um fator muito preocupante e que temos que ter em atenção ao tipo de aplicações que instalamos, ter atenção se utilizamos, por exemplo, aplicações de lojas oficiais e mesmo assim terem atenção que se há a política de privacidade das mesmas, tentar perceber que tipo de permissões é que a aplicação exige, de forma a tentar perceber se essa aplicação poderá estar a tentar realizar algo que seja mais do que aquilo que ela deveria fazer. Ou seja, podemos estar, por exemplo, se ela no caso estar a injetar malware, por exemplo, um atacante pode, por exemplo, ganhar acesso à nossa rede interna e aí ter acesso, por exemplo, a muitos ficheiros que neste caso uma organização quer manter confidencial. Depois temos também o ransomware, que é um tipo de malware que vai encriptar os dados da vítima, tornando-os inacessíveis até que a vítima pague normalmente um resgate. Encriptar, neste caso, consiste de uma forma bastante simples é um processo em que os atacantes pegam os dados das vítimas, utilizam uma chave, um género de uma palavra-passe, por assim dizer, fazem um processo, existem diferentes processos para cifrar e os dados não serão possíveis ser acedidos até a realização de um processo de cifra que será feito por um ataque que só pode ser feito no caso da presença da chave. Sem isso não será possível obter os ficheiros de volta. Normalmente este tipo de ataque está muito associado ao pedido de pagamento de um resgate e cada vez mais tem sido alvo público governos, associações e criam um impacto bastante negativo. Por exemplo, aqui neste caso foi na cidade de Dallas, em que um ransomware tornou para além de atacantes ganharem acesso a dados de funcionários, também ganharam acesso a um conjunto de dados sensíveis, o que é bastante mau, até para a própria reputação da própria cidade e dos próprios sistemas que ela emprega. Aqui, outro exemplo do mesmo tipo, aqui referindo a um ataque que aconteceu à Universidade da Beira Interior, por exemplo, em que se verificou, neste caso até eu em primeira mão, os transtornos que um ataque pode acontecer, nomeadamente na disponibilidade de certos serviços, uma vez que, por exemplo, certas plataformas, por exemplo o Moodle e mesmo outras plataformas de gestão de acesso, por exemplo, de serviços académicos, etc., alguns serviços ficaram inoperacionais e causam um grande transtorno para toda a comunidade. Isto
No caso de uma associação, também pode causar um transtorno que pode até impedir que, por exemplo, sejam entregues documentos a tempo e, entre outros, a nível administrativo. Outro tipo de ataque que eu vou aqui falar é o caso do phishing. O phishing é um caso que acho que toda a gente verifica isso diariamente. Nós cada vez mais somos confrontados com mensagens e principalmente e-mails de spam que contêm links ou mensagens que tentam, de certa forma, enganar os utilizadores a partilharem essa informação sensível. Depois, o que eles pegam nessa informação e utilizam-o para cometer fraudes, roubo de identidades, ou, por exemplo, ganhar um acesso não autorizado aos sistemas. Isto aqui pode ser, por exemplo, dou aqui outro exemplo, fora aqui da autoridade tributária, por exemplo, numa mensagem fraudulenta, por exemplo, de um banco, em que nós clicamos, por exemplo, nesse link e, por algum motivo, somos redirecionados para uma página que é exatamente igual à do banco, introduzimos as nossas credenciais, mas, claro, o objetivo do atacante é simplesmente ficar com as nossas credenciais e depois simplesmente consegue aceder a qualquer, depois vai ao site real do banco e consegue aceder aos nossos dados e provavelmente até realizar transações em nosso nome e podem até estar-nos, por exemplo, a roubar dinheiro, por exemplo. O ponto principal aqui que é importante é estar atento que este tipo de ataques pode ocorrer e que devemos ter cuidado com a nossa atividade que desempenhamos online, uma vez que a maior parte destes ataques por vezes são fáceis de detectar e principalmente estar atento à forma como eles estão, como, por exemplo, neste caso mensagens, por exemplo, e-mails, estão escritos porque podem potenciar uma, uma necessidade de achar aquilo que está lá estranho e necessitar basicamente, por exemplo, de contactar a autoridade, neste caso, por exemplo, contactar a autoridade tributária para, para verificar se realmente foram eles que mandaram a mensagem. Caso não sejam, devemos então não proceder a nenhuma alteração. Ou seja, agora um bocado da parte mais interessante é como é que eu me posso proteger perante estes ataques. Uma vez que no mundo digital a cibersegurança é como nós queremos proteger a nossa casa ou o ambiente de trabalho em que nos encontramos. Ou seja, este trabalho, para além de ter que ser feito por especialistas, pode ser feito também por pessoas que não têm qualquer conhecimento na área e que podem ajudar a que a própria organização por onde trabalham e participam esteja segura ou mais segura no mundo digital. Desta forma, vou começar pela primeira dica. Aqui, referente a este assunto, é falado vezes e vezes sem conta, que é a utilização de passwords fortes e únicas. Aqui apresenta uma pequena tabela do NordPass, em que eles realizaram um estudo das passwords que eram utilizadas pela maioria dos utilizadores e conseguiram verificar que cerca de 103 milhões de utilizadores usavam a palavra passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isto é um fator bastante alarmante, uma vez que, para, por exemplo, um atacante tentar adivinhar a password, primeiramente o que eles poderão fazer é, por exemplo, visualizar na própria internet se existem listas de contas já disponíveis online e que eles possam tentar, por exemplo, com essas contas, tentar aceder a algum website. Ou, por exemplo, por tentativa, também, que é um método conhecido como brute force. Uma password que contenha apenas, por exemplo, neste caso, números, será facilmente descoberta, uma vez que as combinações possíveis até um atacante adivinhar essa password será muito reduzido e ele vai conseguir, devido ao poder computacional na atualidade, resolver isto quase instantaneamente. Outra questão também é que a maior parte dos utilizadores, as passwords mais comuns que eles utilizam é datas de nascimento, nomes de pessoas, por exemplo, familiares, ou mesmo animais de estimação. Aqui no sentido em que nós queremos uma password que seja fácil de decorar e que, quando nós queremos utilizar, sabemos qual é que é. Porém, essa opção nem sempre é viável e deve ser evitada por esse mesmo motivo. Desta forma, a escolha da password, por exemplo, só aqui um pequeno teste é, por exemplo, a password, quando normalmente exigem letras maiúsculas e minúsculas, números e caracteres especiais, em geral, a maioria das pessoas foca-se na primeira letra, colocá-la maiúscula, depois coloca as letras minúsculas, normalmente a fazer uma frase ou uma palavra de alguma coisa que conhecem, depois colocam os números, por exemplo, uma data que eles conhecem, ou por exemplo, uma data que é muito marcante para o próprio indivíduo, e depois um caractere especial.
Estas passwords até podem, por exemplo, se tiverem um elevado número de caracteres, terem alguma segurança, porém nós também não nos podemos esquecer que um atacante não é necessariamente uma pessoa desconhecida. Nós temos de ter, por exemplo, um atacante que seja um membro conhecido. Por exemplo, numa dada associação, nós podemos ter, por exemplo, um colega de trabalho que decida, por exemplo, olha, vou fazer um ataque aqui, fazendo também passar por esta pessoa, e como eu a conheço bem, vou tentar adivinhar a palavra passe. E como ele já conhece diversos padrões ou com as conversas que tem com a própria pessoa, passwords do género que eu falei são mais fáceis de um atacante até que nos conheça tentar partir desse ponto de partida e pode até conseguir ganhar acesso ao próprio sistema. Desta forma, é importante nós garantirmos que a nossa password deve ser aleatória, como por exemplo a que eu apresento aqui em baixo, só que em que tem uma mistura de letras maiúsculas e minúsculas, caracteres e números, em que não existe propriamente um padrão nessa palavra passe. E porquê é que isso é importante? Se nós verificarmos pela tabela, agora para mostrar aquilo que eu tenho vindo a falar, se um atacante tentar fazer brute force, ou seja, tentar à força bruta, tentar adivinhar uma palavra passe, se apenas contiver números, ele irá, por exemplo, com cerca de 11 caracteres, que é então um tamanho considerável, ele irá conseguir descobrir a palavra passe instantaneamente. E verificamos que, aliados a uma utilização de números, letras maiúsculas e minúsculas e símbolos, e também, claro, aliado a um número de caracteres elevado, é que nós conseguimos verificar que uma password se torna um pouco mais segura e, por exemplo, no caso de, por exemplo, 12 caracteres, demoraria 226 anos a realizar uma tentativa de força bruta, claro, que não seria possível no tempo de vida do atacante. Assim, conseguimos reforçar a importância destas palavras-passe com o elevado número de caracteres, e é importante que essa implementação seja feita, pois dessa forma é que iremos tentar e conseguir assegurar que todos os sistemas que nós usamos, principalmente sistemas a nível da empresa e de organizações, se mantenham um pouco mais seguros com a utilização de uma palavra-passe. Assim, só para resumir, é essencial escolhermos passwords únicas. Claro que quando falamos de passwords únicas e fortes, surge logo aquela dúvida, mas como é que eu posso criar passwords seguras? Ou como é que eu vou decorar essas passwords? Porque são passwords que introduzem muita aleatoriedade. Aí é o desafio, normalmente, que está muito relacionado com isso. Normalmente, para criar passwords únicas e fortes, ou seja, únicas no sentido que para cada tipo de aplicação usamos uma password diferente, e depois fortes no sentido em que nós temos que tentar o máximo possível criar uma password com um tamanho considerável e que nos permita, o ideal seria nós conseguirmos decorar todas as passwords e que estas tenham uma aleatoriedade, letras maiúsculas, minúsculas, asteriscos e usarem abundância todos esses e não, por exemplo, só usar, por exemplo, caracteres especiais, por exemplo, só uma vez. Para além disso, é importante referir, por exemplo, na questão de decorar as palavras-passe. Existem diferentes gestores de passwords que existem alguns offline que reduz um bocado porque aí já obriga o atacante a ter, por exemplo, acesso físico ao nosso computador, e também existem outros online. Online, por exemplo, temos o caso do gestor de passwords da Google, em que ele próprio ajuda a criar passwords únicas. A questão que está iminente a essa tarefa é que, caso o atacante descubra as nossas, por exemplo, credenciais da Google, ele vai ter acesso ao resto do nosso cofre de palavras-passe. Por isso é que, em geral, na área de cibersegurança, o uso apenas de palavra-passe é considerado um método muito fraco de autenticação, uma vez que este pode ser facilmente quebrado. Então, para tentarmos melhorar um pouco a segurança, introduz-se então um novo conceito que já se verifica no inúmero número de aplicações, que é a autenticação de 2 fatores. Em que este tipo de autenticação o que irá fazer é que irá introduzir uma camada adicional de segurança, normalmente após o login, numa dada conta, com as nossas credenciais. Ou seja, vai ser pedida uma confirmação extra, geralmente através, por exemplo, do contacto telefónico ou, por exemplo, se não for, por exemplo, e-mail, por exemplo, através do e-mail, e vai-nos enviar uma mensagem com um dado código e pede-nos para inserir esse dado código no próximo passo da autenticação, e só caso esse código seja válido é que temos acesso à nossa conta.
Desta forma, garantimos que se um atacante tiver acesso à nossa autenticação, às nossas credenciais de autenticação, com a autenticação de 2 fatores, ele não vai poder aceder à conta sem usar o método alternativo de verificação, ou seja, ele vai ser obrigado a ter acesso também, por exemplo, neste caso, ao dispositivo, por exemplo, da vítima, tornando ainda mais seguro o método de autenticação e evitando possíveis ataques por parte do mesmo. Outro fator a ter muito em conta é atenção aos e-mails de links, atenção a e-mails e links suspeitos. Uma vez que é um método tão simples para atacantes utilizarem e produzir mensagens enganadoras para induzir o utilizador principalmente a revelar informações sensíveis, por exemplo, como os dados bancários, ou, por exemplo, infectar o dispositivo com malware e dessa forma, por exemplo, ganhar acesso à rede interna da empresa ou da associação e desse modo conseguir, por exemplo, roubar documentos da empresa. Desta forma, devemos ter uma atenção redobrada a este tipo de conteúdos. Por exemplo, aqui na figura da esquerda tem uma mensagem que certamente muitos já estão fartos de receber, pelo menos eu recebo continuamente, que são, por exemplo, mensagens fraudulentas, a tentar dizer que temos uma taxa aduaneira em falta. E, por favor, resolve isso imediatamente, senão a sua encomenda não chega, sempre esses tipos normalmente, de mensagens. E nós devemos, primeiro, neste tipo de situações em que recebemos e-mails e mensagens, nós devemos sempre ter um carácter defensivo. Devemos sempre parar e pensar e tentar analisar a primeira mensagem, tentar perceber se realmente é da autoridade que se está a fazer passar. Por exemplo, aqui neste caso, refere-se à taxa aduaneira e normalmente nesse tipo de situações o que acontece essas associações no nosso contacto não aparece como um contacto de telemóvel, mas sim aparece, por exemplo, no caso do CTT, por exemplo, aparece CTT, logo aparece lá o contacto, aí já indica a partida que poderá ser dessa associação, mas ainda temos de ter o cuidado. Outro fator a ter em conta é sempre os links. Normalmente os links são sempre assim um bocado esquisitos e nós temos de ter atenção a isso. Por vezes até em dúvidas se o link é suspeito ou não. Devemos ou entrar, primeiramente, e é o que se deve fazer sempre nestes casos, é entrar em contacto com a própria autoridade que supostamente nos está a enviar a mensagem e tentar falar com ela para tentarmos perceber se a situação é real ou não. Depois também há outras formas, por exemplo, nós conseguimos facilmente, através de uma pesquisa do domínio, neste caso, por exemplo, pelo NODNC, se nós pesquisarmos sempre isso no Google, por exemplo, não andar no link inteiro, claro, para não entrarmos dele, mas, por exemplo, o NODNC, por exemplo, perguntarmos a um website legítimo, às vezes já há relatórios online a indicarem que esse site não é legítimo, mas claro que o melhor passo, em caso de dúvida, é ligar para a organização que supostamente nos está a enviar a mensagem. Na figura da direita, temos outra tentativa de phishing, mas provavelmente com outro propósito. Neste caso, até pode ser de nos extorquir dinheiro, ou neste caso, de ganhar acesso, por exemplo, ao banco, ou às contas do banco. E nós aqui, por exemplo, também esta mensagem devia-nos indicar logo um alerta pela forma como está escrita. Uma vez que um banco português normalmente adota o português de Portugal e não escreve linguagens em português Brasil, e mesmo assim, normalmente é importante ter cuidado quando são associados ou são pedidos a cobrança de taxas por exemplo, o envio de certos códigos. Temos de ter sempre atenção se realmente é o banco que nos está a pedir isso ou se não é um indivíduo a tentar passar-se pelo mesmo. Outro fator é nós temos sempre que manter os dispositivos e softwares atualizados, principalmente devido à correção de falhas de segurança que podem vir a ocorrer mediante certas atualizações. Aqui, quando eu me refiro a dispositivos e softwares, eu refiro-me também a softwares, por exemplo, bibliotecas, por exemplo, que são utilizadas para construir certos websites. Nós devemos tentar, por exemplo, manter sempre isso atualizado, porque às vezes, por exemplo, há vulnerabilidades que já são conhecidas e que os atacantes, primeiramente, se eles souberem qual é que é a versão do sistema operativo que nós estivermos a utilizar, ele primeiramente irá incidir nelas. Ou seja, ele não vai tentar cegamente entrar no sistema, ele primeiro vai tentar explorar formas mais fáceis de entrar no sistema antes de realmente fazer o seu ataque. Então, mantendo os nossos dispositivos atualizados, nós podemos garantir que em possíveis novas atualizações certas falhas sejam corrigidas por parte dos fabricantes que fizeram essa dada aplicação, dados sistemas, mas como também podemos melhorar a sua própria estabilidade,
o que é importante para o trabalho diário de uma organização, e também pode surgir novas funcionalidades que podem vir a contribuir para a melhoria da dinâmica interna da própria empresa e associação. Outro fator muito importante é proteger a rede Wi-Fi com uma password segura e única, uma vez que redes abertas, basicamente, é o ponto de partida de um atacante. Um atacante, se tem uma rede aberta, nós basicamente estamos já-lhe a dar, já está-nos a dar de mão beijada o que ele necessita para fazer um ataque, literalmente. Ou seja, devemos tentar proteger a nossa rede com uma password única, uma password segura, e alterar as definições default do router. Aqui é mais alterar a password, uma vez que normalmente quando um router é instalado em qualquer situação, isto não mantém no nosso domicílio, por exemplo, a própria palavra passe para entrar nas configurações do router é uma password default, normalmente admin, geralmente é isso. Então, se um atacante conseguir acesso à nossa rede, por exemplo, ou tem acesso à nossa rede por algum motivo, por exemplo, até se for um atacante interno, imagine-se que ele quer, por exemplo, fazer alguma configuração no router. Se o router não estiver protegido com outra password única, ele irá conseguir, e pode, por exemplo, utilizar, por exemplo, port forwarding, etc., entre outros parâmetros que o possam ajudar a fazer até ataques remotos ou até abrirem uma porta para um atacante exterior atacar o sistema. É importante ter muito cuidado com isso também. Pois a realização de backups de dados é outro fator importante a ter cuidado, a terem atenção. Num ataque, os nossos dados da associação podem basicamente ficarem inutilizados. Ou seja, podemos não os conseguir recuperar. Por exemplo, há ataques em que o atacante cobra uma dada taxa, ou diz, se tu pagares X valor, eu devolvo-te os dados. Porém, isso é preciso terem atenção, porque nem sempre é garantido que o nosso atacante nos vai devolver os dados. Por vezes eles simplesmente dizem, ok, se me pagares algo eu devolvo-te os dados, mas depois as empresas fazem o pagamento e eles não devolvem os dados, e a empresa ainda tem uma consequência ainda maior perante esse ataque, e para o mitigar vai ser muito difícil, por vezes até levando à própria falência ou à própria dissolução da mesma. Então, realizar backups é essencial, não só para recuperar também dos ataques, mas também para possíveis falhas que possam acontecer de software e no nosso sistema. Assim, perante um ataque, nós vamos conseguir garantir que os nossos dados podem ser recuperados, apesar de ser uma versão um pouco mais antiga, garantimos que nem toda a informação é perdida, uma vez que quanto mais regular fizermos esses backups, mais recente é a informação. Ou seja, se precisarmos então de os recuperar, vamos ter informações que perdemos e vamos estar próximos daqueles que perdemos. Outro fator também muito importante dos backups é que temos que tentar garantir que esse servidor de backups, ou a forma como nós estejamos a fazer backups, esteja de certo modo um bocado isolada da própria rede, uma vez que se um atacante tiver acesso à nossa rede, poderá, por exemplo, também ter acesso a esse servidor de backups. Por isso é que é muito importante ter em atenção como iremos fazer os backups e talvez pedir aconselhamento de um especialista para a implementação de um tipo de sistema desses. Depois, outro fator bastante importante, que é essencial e que é um pouco o que estamos aqui a fazer hoje, que é educar. Educar-nos não só a nós, mas também à equipa sobre as melhores práticas que devemos adotar na forma como lidamos no nosso mundo digital diariamente. É essencial, basicamente, educar a equipa a reconhecer o phishing, como gerir de forma segura as passwords, como utilizar a internet de forma segura, e com estes pequenos passos podemos também ajudar a evitar diversos tipos de ataques à nossa própria informação, ou mesmo ataques à própria organização, podendo ajudar significativamente a mitigar a probabilidade destes ocorrerem. Desta forma, e aqui um pouco já mais técnico, é a criação de um plano de resposta a incidentes. Qualquer organização deveria o ter. Isto aqui por vezes pode ser necessário que sejam especialistas a fazer, porque é necessário conhecer o próprio sistema também que é utilizado e tentar perceber como é que este pode ser implementado. E o plano de resposta a incidentes basicamente irá funcionar como um plano de evacuação de incêndio, por exemplo, num caso de um incidente,
Este plano basicamente vai indicar como é que nós podemos detectar, como é que nós detectamos e analisamos esta ameaça, como é que a podemos conter e como é que a vamos erradicar, ou seja, de forma a removê-la do nosso sistema. O que é que nós vamos ter que fazer para responder ao sistema, ou seja, para mitigar o impacto que este tem no nosso mundo digital da organização. E também depois temos a parte do post-mortem, que é devemos analisar o porquê, após um ataque, após recuperarmos um ataque, devemos tentar perceber como é que este ataque ocorreu, o que é que nós tínhamos que falharmos e que não tínhamos visto, e o que é que devemos fazer para da próxima vez que nos tentarem atacar, nós estarmos preparados. Esta aqui já se dedica então, como eu disse, mais a uma parte de especialistas na área de cibersegurança, mas claro que com a contribuição de todos os membros das organizações é possível contribuirmos para um ambiente digital mais seguro. Agora, como já falei um bocado das dicas, de dicas de cibersegurança, principalmente para qualquer membro da organização, eu queria referir um bocado a importância da cibersegurança para as organizações, no sentido em que esta área marca cada vez mais um papel preponderante para uma associação. Uma vez que o mundo digital está basicamente presente em todas as organizações, hoje em dia estamos largamente dependentes do mundo digital, então vou expor então algumas coisas a ter em consideração que irão revelar um pouco a importância da cibersegurança. Primeiramente, referindo à tecnologia nas organizações. Se nós fizermos uma pequena introspecção e analisarmos quantas atividades diárias é que dependem da tecnologia. Só nossas dependem quase tudo hoje em dia, desde transporte, comunicação e mesmo, claro, no meio de trabalho em si, cada vez mais as empresas e associações estão dependentes do mundo digital para desempenhar as suas tarefas diárias. Além disso, existem sempre segredos de negócio ou atividades sensíveis, informações sensíveis, que nós queremos manter protegidas de acessos não autorizados. Logo, é importante garantir que temos um sistema seguro para tentar evitar ataques que poderão afetar então o desempenho das nossas tarefas diárias e o normal funcionamento de uma organização. Outro fator importante é a proteção de dados. Os dados são utilizados independentemente do seu tamanho. Estes dados podem ter informações de clientes, voluntários, dados fiscais, entre outros, dados inerentes a qualquer tarefa que esteja a ser desempenhada. E estes dados têm um grande valor para as organizações. Ou seja, caso haja um ataque e consequente roubo destes, a estabilidade financeira, a reputação da organização poderão ser afetadas, bem como a sua relação com os clientes, uma vez que diversas informações e dados que supostamente queríamos manter seguros foram, por exemplo, roubados. Além disso, também reforçar outra vez que a perda de informação irá provocar que a organização não funcione de uma forma normal e irá provocar constrangimentos enormes. Um deles que podemos aqui abordar são as consequências financeiras, porque para além de podermos perder dinheiro, por exemplo, durante um ataque, ou podemos ter que responder, por exemplo, se não tivermos mais nenhuma opção e quisermos pagar o resgate, sendo que essa situação tem que ser sempre muito bem avaliada, mas também pode ter no setor geral e na visão geral a nível financeiro, isto pode ter um impacto significativo e mesmo até catastrófico para a organização. Uma vez que vai ser necessário realizar esforços, primeiro para recuperar sistemas comprometidos, segundo para pagamentos de possíveis resgates aos atacantes, como eu tinha referido, para tentarmos recuperar a informação, e pode também, por exemplo, a longo prazo, induzir no pagamento de outros custos relativamente ao sistema estar em baixo um largo número de tempo, ou mesmo o pagamento de multas por não cumprir com regulamentos de proteção de dados, por exemplo. Isto aqui revela que muitas vezes um ataque provoca uma sobrecarga financeira tão grande numa organização que esta por vezes não conseguem nem recuperar o sistema ou nem conseguem recuperar desse tipo de ataque, causando mesmo a sua dissolução. Outro fator muito importante é as disrupções operacionais. É importante garantir que os nossos dados estão sempre disponíveis, sempre que nós queremos e que precisamos para desempenharmos as nossas tarefas diárias.
Porém, perante um ataque, o que pode acontecer é que esses dados não fiquem disponíveis logo após o ataque, sendo necessário um tempo para os repor, ou mesmo caso este não seja possível ser reposto, irá, lá está, afetar timelines, ou seja, certos documentos ou certos produtos que foram definidos para serem entregues numa dada data, ou podem mesmo até ficar completamente comprometidos ou mesmo inutilizáveis. E um fator muito importante pode afetar a reputação. A reputação basicamente é um fator muito importante, uma vez que é a forma como uma organização é vista pela sociedade, pelos seus consumidores, pelos seus parceiros e pelos seus investidores. Ou seja, o objetivo de qualquer associação e mesmo empresa é manter o máximo de reputação possível. Porém, perante um ataque, essa reputação pode diminuir, afetando a reputação e a forma como os consumidores, os parceiros, investidores e até potenciais novos clientes irão ver a empresa. Por exemplo, no caso dos potenciais novos clientes, por exemplo, clientes sejam ou mesmo investidores que tenham interesse de investir na dada associação ou até auxiliar a associação, pode ver que esta associação sofreu um ataque, então eu não vou arriscar neste investimento porque pode vir voltar a acontecer. E lá está, ou seja, um ataque pode denegrir a imagem que a organização tem na sociedade. Porém, aqui é importante destacar que, para além que para voltar a ganhar esse nível de reputação, vai ser uma tarefa muito árdua ou até mesmo impossível, porque é muito difícil que as pessoas esqueçam que esse ataque ocorreu e principalmente tentarem apostar outra vez numa dada associação. Agora irei falar um pouco sobre a minha experiência da mobilidade que eu tive, em que foi uma experiência bastante boa na abordagem principalmente de algumas tecnologias de verificação de software na área de cibersegurança, de forma novas ferramentas que estão a surgir de como identificar vulnerabilidades e que podem ser bastante úteis para serem implementadas para tentar identificar vulnerabilidades em software que são utilizados diariamente. Também queria referir que, principalmente o que foi bastante satisfatório foi o contacto com outros investigadores que permitiu basicamente trocar ideias, não só do meu tema de mestrado, que foge um bocado do tema de cibersegurança, mas tentar analisar certas ferramentas que são utilizadas e certas vulnerabilidades que nós não julgamos existirem em certas aplicações e que estas mesmas existem. E depois, claro, que o principal, outro fator também principal foi o desenvolvimento de novas de competências linguísticas, neste caso a melhorar o nível de inglês e, claro, o conhecimento de uma cultura e a troca de ideias entre investigadores foi sempre um fator muito importante. Agora, eu deixo aqui os contactos do Mundo da Carolina, que é a associação que é parceira da Aproximar e do qual eu sou voluntário. Se precisarem e se quiserem contactar, estejam à vontade. E deixo também aqui os contactos da Aproximar, não sei se a Janina quer dizer alguma coisa disso. Sim, Bruno, foi agradecer-te, foi bom. Já tomei bastante notas, eu também já recebi várias mensagens de phishing e outras tentativas também de me retirarem de dinheiro da conta, mais ou menos fui-me protegendo, mas aqui sobre as passwords, que é algo que nós conseguimos todos fazer, eu ouço também algumas empresas que vão pedindo aos funcionários para irem trocar com alguma Exato. periodicidade as passwords. Se tu concordas e qual é a periodicidade Sim, que sim, sim. tu sugeres? Sim, eu provavelmente não mencionei isso muito bem, peço desculpa, mas é muito importante mudar as passwords regularmente, só que é importante ter em atenção um fator. Essa password não deve ser mudada, por exemplo, num período fixo. Por exemplo, todos os meses eu vou mudar a password. Devemos mudar, por exemplo, isto aqui há várias teorias, há quem defenda isso, há quem não defenda, mas há quem defenda que deve ser mudada num período em que, por exemplo, neste mês mudamos passado um mês, mas no mês seguinte já mudámos, por exemplo, antes, por exemplo, só dámos um período de 20 dias, e depois no seguinte já dámos um mês e 10 dias, por exemplo. Ou seja, devemos mudar regularmente, mas não num padrão fixo,
uma vez que, por exemplo, um atacante poderá, por exemplo, se souber, olha, este dia é o dia que eles mudam, eu tenho até dia X para mudar a palavra passe. Ou seja, ele Ok, pode empregar esforços naquele período de tempo. ok. Olha, temos aqui uma questão no chat, não sei se consegues ver, mas antes dessa questão tinha outra também. Tu falaste sobre os gestores Sim, sim, das passwords. Consegues sim. dizer algumas offline e online? Porque pronto, agora temos que decorar É sim, os certo. dias que temos de trocar a password, já é assim Sim. muita coisa. É sim, isso aí é uma Ou se questão que tem que recomendas se... escrever no papel? Depende da forma como depois... O problema é que o papel pode ser uma boa ideia, mas também é preciso ter cuidado da forma como ele é que é armazenado. E a forma... Porque, por exemplo, se for guardado, por exemplo, numa gaveta, qualquer pessoa pode chegar lá e ter acesso. É um bocado perigoso também guardar assim. Depois temos métodos offline. Offline, eu já cheguei a utilizar um que é, por exemplo, o KeePass, que é, por exemplo, o open source, mas claro que o ideal é memorizar as passwords e tentar decorá-las. Claro que às vezes é uma tarefa muito difícil e, por exemplo, temos, por exemplo, o gestor também online da Google e, por exemplo, temos também, por exemplo, outro que é, por exemplo, o Bitwarden. Temos vários. Literalmente temos que ver aqueles que pode adequar mais às nossas necessidades. Só que, claro, temos de ter sempre muita atenção que, por exemplo, se estivermos a usar, por exemplo, um online, e mesmo qualquer outro tipo de gestor, se alguém consegue acertar a nossa password mestre, vai ter acesso ao, ao conjunto de passwords que nós temos lá guardadas. Também há esse problema, não é? Ok. Por isso é que devemos sempre aliar a password a outro método a outras camadas adicionais, como eu referi, a autenticação de dois fatores, porque a palavra passe é mesmo um método de autenticação muito fraco, só que infelizmente é largamente utilizado. Ok, só aqui contar uma história antes de ler aqui a pergunta, porque estas passwords, isto aconteceu-me, eu mudei a password num trabalho que eu tive antes de ir de férias, quando voltei esqueci-me, tínhamos um informático e eu perguntei-lhe Uhum. quais são as tuas capacidades de hacker e ele, mas porquê? Eu expliquei-lhe e ele só me pôs um CD e disse, não, não, isto, pronto, não vou dizer o nome nem da organização nem nem Uhum. do Sim, sim, informático e sim. ele em 3 segundos descobriu a minha Sim, password. Mas pois assim, exato. tipo, foi mágico. E aí, a Uhum. partir daí, eu abri a pestana, vá, digamos assim, para este assunto. Está aqui uma pergunta que é: falamos em ataques através de mensagens e e-mails em relação às chamadas que recebemos. Quais as consequências de atendermos? Conheces alguma coisa deste tema ou já não é bem a tua área? Ok, eu não tenho tanto foco nessa área, mas em geral, quando são chamadas, por exemplo, principalmente de números estrangeiros, que normalmente é sempre essa associação que está feita, nós devemos sempre, simplesmente não atender, porque à partida, se for alguém que queira mesmo falar connosco, eles irão continuar a insistir. E normalmente essas chamadas, eles ligam e depois voltam simplesmente a desligar. E depois, quando nós desligamos, eles nem nos voltam a tentar a contactar, porque em geral devemos ter cuidado a atender, porque podem. Não, tipo, não posso estar aqui, posso até estar aqui a dizer coisas erradas agora, mas o ideal é mesmo não atender, porque podem tentar, ou é para nos fazer uma burla, pode simplesmente, por exemplo, fingirem, por exemplo, que são um atendimento ao telefónico, por exemplo, da nós, por exemplo, com números, porque normalmente essas chamadas assim são feitas com dígitos de outros países, normalmente nunca é Portugal. Mas é preciso ter sempre Ok, muito cuidado a essas chamadas. ok. Temos aqui mais 3 perguntas do Pedro Cabrita. Diz: olá, Bruno, tenho 3 perguntas. Primeira, se formos alvo de um ataque, qual a autoridade pública que devemos entrar em contacto? Eu acho que é, Eh, eu, por acaso, eu acho que sei qual é, mas já penso em termos de lei e legislação portuguesa e europeia, se tem vindo a acompanhar a evolução digital e tecnológica, e se a inteligência artificial vem ok. mais para beneficiar ou prejudicar a cibersegurança. Eh, Relativamente à primeira pergunta, sei que temos uma autoridade pública, agora não me estou a lembrar do nome. Eu Peço também, desculpa. eu vou ver, Eu mas eu posso. sei. Ok, Sim, enquanto mas vê continua se faz favor, assim. eu continuo. Peço desculpa. Em termos de lei e legislação portuguesa e europeia, tem vindo a acompanhar a evolução digital tecnológica. Aqui depende um pouco, porque assim, o que eu já notei, que por acaso uma conversa que eu tive foi na mobilidade com alguns membros, até pessoas que trabalhavam, por exemplo, na Meta, que é responsável pelo Facebook. O que eles falam é que
hoje, eles cada vez mais sim têm, e existe, por exemplo, um conjunto, por exemplo, na lei portuguesa existem um conjunto de medidas na legislação. O que é que de penas de cadeia e multas que podem surgir a pessoas que tentem fazer este tipo de ataques? Elas existem. Porém, às vezes há algumas empresas que deveriam dar mais principalmente nos seus produtos, deviam dar mais uma consideração de cibersegurança, uma maior importância à parte da segurança do que ao que dão na realidade. Não sei se eu se ficou percebida a pergunta ou se fugi um bocado. A inteligência artificial veio mais para beneficiar ou prejudicar a cibersegurança. Ok. Isso aí, a inteligência artificial é um assunto um bocado eh, debatível, porque em certos parâmetros ela pode beneficiar, mas é como tudo, porque a inteligência artificial hoje em dia muitas vezes consiste num modelo que é treinado para a execução de alguma coisa. Ou seja, se alguém treinar um modelo com o objetivo de prejudicar alguma coisa, este será possível ser feito. Mas também poderíamos implementar a inteligência artificial, neste caso, para nos beneficiar e para nos ajudar até automaticamente, por exemplo, a detectar possíveis ataques, por exemplo. Existem diversas implementações até noutras áreas, que o objetivo é detectar certos acontecimentos para tentar identificar preventivamente a ocorrência desse ataque. Mas penso que agora, não tenho a certeza se já está aprovado. Por exemplo, a União Europeia também apresentou uma medida, ou tinha ideias de apresentar uma medida que era de controle da inteligência artificial, de certo modo, de certas medidas que uma inteligência artificial não poderia ter. E acho que uma delas era não prejudicar, mas claro que se alguma pessoa decidir criar uma inteligência artificial para o mal, consegue criar, mas tem que se ter sempre em consideração esses aspectos. Ok, a Ai, Cláudia Alves. Sim, diga. não, não, estás à Ok. vontade. Eu estava aqui só a ver e diz que as queixas podem ser feitas em qualquer departamento policial ou Ministério Público, depois são reencaminhadas para a entidade competente. Em específico, Exato. agora não estou a Ok. descobrir, mas existe. Sim, às vezes, por exemplo, se nós reportarmos, por exemplo, se não, no caso em que nós detectamos que aquilo é spam, por exemplo, no caso, por vezes, de contactar a associação que supostamente está a se fazer passar por nós, por vezes elas enviam mensagens a alertar as pessoas. Por exemplo, temos isso constantemente, por exemplo, no home banking, há mensagens constantes a avisar de passwords, a avisar de possíveis pessoas a passarem-se por nós, a passarem-se, neste caso, pelo banco. Ok. Tem A Teresa- acontecido sempre. O que Da é que. Teresa Sousa, era o que eu te estava a contar há pouco também, que também já aconteceu comigo, que era retirarem os valores das contas bancárias. Isto também já aconteceu com o cartão Revolut, e eu já não uso o cartão Revolut, que por acaso não tinha lá dinheiro, em que recebi uma Uhum, mensagem a dizer que não tinha conseguido fazer o pagamento de 50 euros que estava a tentar fazer, para ir para exato. lá o dinheiro, e aí descobri pronto, que alguma coisa se passava. E eu telefonei para lá e foram bastante Uhum. simpáticos a Sim, ajudar-me na porque, questão, mas mandei abaixo. sim, É mesmo estas questões. porque se alguém, é sempre preciso ter cuidado às contas bancárias, ainda por cima agora mais que, por exemplo, o home banking é utilizado regularmente, eh, nós temos de ter cuidado às credenciais de acesso e mudá-las, e por exemplo, precisamente a palavra passe, mudar regularmente, porque se o atacante conseguir aceder à nossa aplicação do banco, quase consegue fazer tudo. E mesmo do género, também temos agora diferentes tipos de ataque, em que, por exemplo, através de. Verifica-se, já se vê nas notícias, às vezes em cidades, em que a maior parte dos cartões são contactless hoje em dia. Então, pessoas com terminais multibanco passam perto da carteira da pessoa e, por exemplo, se a carteira não tiver, acho que o nome, se eu não me engano, é RFID, se eu não me engano, que é uma forma de bloquear os sinais, ou seja, se encostarmos o nosso cartão dentro da carteira, o sinal não é passado, basicamente. Se, porque há Mas muitos já, tipos de ataques hoje em dia que são feitos para as contas bancárias, infelizmente. ok. Mais alguma questão? Eu tenho só que responder aqui à Cláudia, que isso tem acontecido Ah, sempre com números portugueses, por acaso. Ok, isso aí é um bocado mais difícil, porque às vezes ligam-nos e nós não conhecemos o número e nem de cidade, mas por vezes é que a questão é ter sempre atenção redobrada e em caso de dúvida, por exemplo, se for, por exemplo, a fazer-se passar, por exemplo, por operadoras, eu não sei qual é que é o caso em concreto, é desligar, falar, se tivermos dúvida, ligar para a linha de assistência novamente, ou, por exemplo, passar por uma loja e perguntar porque
este tipo de ataques infelizmente tem acontecido porque é a forma de terem alvos fácil, principalmente se for uma população mais idosa e menos cuidada, que tem menos conhecimentos. Há imensos idosos que são burlados todos os anos por situações assim, que é bastante triste. Mais uma pergunta da Bárbara. Uma forma que uso para fazer pagamento online e mesmo transferências para Revolut é através da criação de cartões MBNet. Será Será uma uma boa boa estratégia. Isto aqui é Se uma calhar sei. opinião, isto é uma opinião de- nos dois sentidos, que seria mais falada com uma pessoa do banco, Pois, porque já vi pessoas do banco a serem a favor do MBWay, já vi funcionários do banco muito contra o MBWay, por isso. eu só ouço contra o MBWay. Pois, exato, e então é Que necessário não usam ter e atenção. proíbem toda a gente da família a usar e ficam chateadíssimos quando descobrem que os amigos usam. Sim, eu já ouvi Ahm, diferentes versões disso, sim. Claro que os cartões MBNet, em parte, funcionam como uma camada de segurança, porque se eles forem um cartão único, ele só vai ser usado para aquela compra. O problema é que o MBWay tem algumas. Há pessoas que trabalham no banco que são muito contra o MBWay, por isso aí teria de ser uma conversa, o motivo por qual ser contra o MBWay, que eu aí não sei mesmo responder. mais alguma questão relativamente à cibersegurança, dicas, questões? Não? Vou, não estou, acho que não estou a ver aqui nada a entrar. Então, olha, Bruno, muito obrigada. Foi muito esclarecedora. Espero que quando este webinar terminar, vamos todos mudar a password para 12 caracteres, dupla segurança, mudar as passwords tudo e mais alguma coisa, mudar aleatoriamente em datas aleatórias. Acho que isto também ficou gravado, qualquer coisa vimos aqui ver. Sim, eu só espero Ah, que tenha ajudado, de certo Ai, a mim modo. ajudou de certeza. De certeza. Só aqui também reforçar o pedido, quem não segue nas redes sociais Ok. para nos começar a receber, a Temos só aqui. seguir. Diz, mais uma Temos pergunta? só, sim, Como se sim, faz para surgiu ter aqui uma dupla pergunta. verificação? Será que eu sei Ok, responder? Não, se calhar não sei. ok, isso depende um bocado, depende de. Lá está, também aí estamos um bocado dependentes que o sistema que estamos a usar tem já dupla verificação implementada. Por exemplo, no caso do Google, acho que no Facebook também já permite, e entre outros locais e até redes sociais. Na zona das definições, normalmente tem lá sempre uma questão relacionada, ou tem dois FA, que se estiver em inglês, ou diz dupla autenticação, depende, varia de site para web, de site para web, de site para site, tem que se verificar em cada um deles, em concreto, qual será e ativar, basicamente. Pois há alguns que, em vez de serem, por exemplo, com um número de telemóvel, são, por exemplo, aplicações de autenticação que existem no telemóvel, são aplicações, por exemplo, que estão sempre a gerar códigos, e quando nós queremos, por exemplo, fazer a autenticação, ela pede-nos o código que está naquela dada aplicação. Depende um bocado de aplicação para aplicação, isso, e de sistema para sistema. Ok. Mais uma questão, então? Ok. A Bárbara agradece. Como eu estava a dizer, quem não nos segue nas redes sociais para começarmos a seguir, para estarem sempre informados do que é que a Aproximar está a fazer. Um desejo de sucesso para o Mundo da Carolina e para os seus projetos e iniciativas e para ti também, no teu mestrado Obrigado. e vida profissional e académica. A reforçar também que este webinar ficará gravado no Facebook, como também no nosso site, para quem quiser ir rever. E pronto, termino com um agradecimento à Agência Nacional Erasmus+, e à iniciativa KA121 de Educação de Adultos, mas principalmente a todos vocês que estiveram aqui a assistir-nos, e ao Bruno, assistir ao Obrigado Bruno pela e oportunidade. agradeceu ao Bruno por ter estado aqui, por ter partilhado o seu conhecimento de tanto valor. E termino aqui Uhum. com uma frase que resume a aproximar, que é o seu parceiro na valorização do capital humano. Um obrigado a todos e até breve.